Criança, seja bem-vindo a mais um episódio do Leitura Crítica. O meu nome é Jubiabe, eu sou sensei fundadora aqui da Lição Nerd, o canal que te ensina a criar histórias. Aqui você aprende a deixar de ser só o fã e se transformar num escritor de histórias incríveis. E nesse quadro eu justamente pego histórias dos meus alunos, pessoas que saíram do zero até a história publicada, que deixaram de ser apenas o fã e se transformaram em escritor. E aí eu leio essas histórias, o início pelo menos dessas histórias, para que você aprenda. Às vezes tem alguma coisa para corrigir, alguma coisa que eu tenho um ponto de vista diferente, e aí eu acabo destacando isso para vocês. E com certeza melhora o autor, né, que é o dono dessa história, e isso te ajuda também a escrever histórias melhores, porque você aprendendo aqui, vendo as pessoas escrevendo, enfim, eu vou destacando e tal. Você não me vê lendo a história inteira, relaxa, você não fica aqui entediado me vendo ler. Eu só fico lendo aqui, gravo tudo e aí o que eu posto são as minhas reações, ou quando eu vejo que tem um trecho que precisa ser melhorado, alguma coisa de exemplo que você possa aprender para escrever suas histórias, aí é isso que vai pro ar, tá bom? Lembrando que nessa segunda temporada do Leitura Crítica, eu tô lendo as histórias dos alunos que vão fazer parte do conto do Aprendiz de Escritor, que é a antologia onde 6 alunos são publicados. Eu escolho 3 alunos de cada turma da Jornada Aprendiz de Escritor, que é o meu treinamento online, e esses alunos são publicados, tem um one shot dele, que é uma história de até 10 mil palavras, publicado nessa antologia. Essa daqui foi da turma de janeiro de 2021. Deixa eu mostrar, eu sempre gosto de mostrar os... Olha que bonitinho, com página amarela e tudo. Aqui na Lição Nerd a gente faz um bom trabalho. Eu não sou uma editora, mas a gente faz um bom trabalho quando a gente trata de fazer divulgação e a publicação dos nossos alunos. Essa daqui é a história da Paty Vênia 686. Deixa eu ver que eu sempre erro o nome da história, porque é número e eu troco o número, é isso. Universo Vênia 868. Falei que eu tinha errado, botei um 6 na frente. Enfim, e o segundo volume dessa história vai estar disponível dia 5 de abril. Está chegando, guarda essa data. Vem aqui participar, mesmo se você não quiser adquirir o livro ou quiser adquirir o e-book também, que vai estar disponível. Você pode estar presente, a sua presença já é um apoio para esses autores iniciantes. Lembrando sempre, pode ser você um dia a estar também lançando seu livro, você também vai ficar muito feliz de ter pessoas lá te apoiando, ouvindo você falar sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto. Dia 5, 8 horas da noite, vai ser uma live de lançamento desse livro com todos os autores envolvidos. Bom, se a internet deixar, vão ter todos os autores. Vamos para a tela, sem mais demora. Bora lá. Gosto de sempre começar a sinopse. A história de hoje vai ser da Draco. Draco é o pseudônimo dela que ela gosta de utilizar. Vamos começar pela sinopse. A Draco é aluna da turma de agosto de 2021. E de repente todo o encanto acaba e você nota que o paraíso não é nada mais que uma ilusão. Essa passou a ser a realidade fria e dolorosa de Vanille. Restava a ela 2 opções: abaixar a cabeça e torcer por tempos melhores ou lutar. Ela escolheu lutar. Casada com Dukin, o líder da nação Barbate, uma terra de guerreiros, Vanille começou a discordar dos planos de seu marido para o futuro de seu filho Ludo, e a agressão física que ambos sofreram foi o seu limite para ela. O que a levou a tomar uma atitude drástica: fugir. Abandonar tudo o que tinha em busca de segurança, com toda a coragem que uma mulher pode ter e toda a força de uma mãe protetora. Vanille atravessaria um caminho desafiador. Não importa a distância, a dificuldade, ela cruzará para proteger seu filho de se tornar um bárbaro como é o desejo de seu pai. Mas há lugar seguro para Vanille e seu filho escaparem da fúria de um exército voraz? Vamos lá. Assim, eu já li a história, né? Então não tem tantas surpresas. Mas eu sempre faço uma leitura crítica para os meus alunos assim que eles terminam a primeira versão da história. Mas a segunda versão, né, ou seja, depois que eles fazem a melhoria, eu não leio de novo. Simplesmente porque no curso eles têm direito a uma leitura crítica e depois eles até têm, sim, direito a uma mentoria lá que eles podem levar os trechos que eles melhoraram para eu ver. A Draco não chegou a solicitar essa mentoria, porque aí cada autor, cada aluno, na verdade, pode solicitar ou não, é espontâneo.
Mas, inclusive, Draco, você pode marcar, hein, tá bom? Porque eu quero gravar a sua entrevista, quero bater um papo com você lá também, antes até do lançamento da história. Mas vamos começar a ler, então. Vai ser uma surpresa pra mim com as melhorias, né? Vamos lá. Os agradecimentos. Eu agradeço pelo apoio que tive dos amigos queridos que fiz nesse caminho longo e lindo. Dedico essa história aos meus colegas da jornada do aprendiz de escritora. O treinamento que ela participou, que é o meu treinamento. Dedico a minha sensei maravilhosa Ju, Baby. Ai, eu não tinha visto isso. Eu tinha visto, eu não lembro. Sou doida? Eu não tinha visto. Deixa eu ver se eu tinha visto. Eu tinha visto, então tá bom. Em 14 de janeiro eu li. Muito obrigada, Draco. Eu esqueço das coisas, gente. No Lição Nerd, dedico a minha família e aos meus amigos. Dedico essa história, esse momento a Nayara Marins, Mr. Marinho, que também é aluna da jornada. Isso é muito legal. Amigos fazendo. A Nay fez primeiro. A Nay teve a história publicada aqui, inclusive. Deixa eu ver. Ai, cadê? A da Nay foi a primeira. Aqui, a Nay teve essa história publicada. Essa daqui foi o one shot. O one shot foi só, vamos dizer, o prequel dessa história dela. E ela pegou, concluiu a história, finalizou, né? Transformou de um one shot para um romance, ou seja, uma história maior, completou a história e lançou a história com uma editora agora há pouco tempo, assim que saiu da jornada. Fico muito feliz. Amigas se encontrando nesse caminho de escrita, né? Ok, boa leitura, muito obrigada pelos agradecimentos. Vamos lá, a última elemental, o estopim. Eu amo quando vocês usam os recursos do Wattpad. Parte 1. Bora lá. Logo aqui no primeiro parágrafo, tem uma coisa que eu gosto muito, né? Sempre eu ensino para os meus alunos e também bato na tecla aqui com vocês. De quando você começar a história... mostra se isso não é só invenção minha, tá? Eu passo os ensinamentos que eu aprendi, aprendendo escrita criativa também. Nada aqui é brotando só da minha cabeça. O meu método eu estruturei, sim, de todos os aprendizados que eu tive, mas dicas que eu dou pra vocês aqui, eu tô dizendo isso porque, mas eu vi em outro canal que fulano de tal falou que foi o autor XP tal que falou isso. Sim, pode ter sido ele e nada eu dou crédito. Por que então eu não dou nome pra essas pessoas especificamente? Porque eu esqueço. Se você ficar aqui mais tempo, você vai aprender que eu esqueço até o nome dos meus personagens. Sim, eu já fui no médico ver isso. Sim, eu estou em tratamento pra ver se a minha memória melhora, porque tá difícil, gente. Mas é muito da minha falta de atenção. Mas vamos lá, enfim. Aqui no início, sobre aquela questão, vamos lá, voltando, olha eu me embolando. Mostre a história, comece a história. Se minutos antes, né, o leitor começasse ela, ele estaria perdido. Ou seja, o que isso significa? Comece a história a partir do momento em que as coisas estão acontecendo. Tá tudo já, tipo, é o estopim daquele início daquela jornada, tá acontecendo ali, naquele momento em que você tá iniciando aquela história. Não fique enrolando muito aquela história para, de fato, começar. É óbvio que isso depende muito do tipo de história que você está contando, da estratégia que você quer usar, do objetivo e N coisas. Por exemplo, na minha história mesmo, já cheguei a me questionar várias vezes na Máscara de um Anjo, se eu não podia começar já na parte do suspense, só que não faria sentido. Não é que não faria sentido, poderia começar, de fato, já com o roubo acontecendo, com as pessoas se acusando e tal, e mostrar ali a vida de Daniela a partir daquele momento. Poderia. Só que eu não teria construído a confiança, né? Ou deixado as pistas de confiança, de falta de confiança, que eu fui construindo ao longo da história até chegar nesse momento. Mas muitas coisas foram colocadas ali na mesa para que a experiência do leitor nessa segunda fase do livro e no final da história para que o leitor tivesse uma experiência melhor. Porque ele conhece os personagens na primeira fase da história, duvida desses personagens na segunda fase e no final ele descobre de fato os reais motivos de todos os personagens terem determinadas atitudes, né? Onde eles de fato tiram todas as máscaras e tudo é revelado, enfim. Tem uma experiência por trás disso. Entretanto, quando eu chego na história de Quente como Cachorro Quente, que é a minha light novel, o Doug, ele já tá... Eu não conto antes da vida dele, eu não conto a vida dele com a mãe antes, a relação dele com os pais. Eu já começo a história quando ele tá tendo um surto de pânico, né? Um surto de ansiedade na cozinha, onde ele trabalha de um restaurante 5 estrelas, que inclusive é o restaurante da família. E a vida dele começa a mudar justamente a partir desse ponto em diante. Então já começa quando tá tudo mesmo mudando na vida dele. Eu não faço uma introdução de quem ele era, a mudança de vida, porque isso não interfere na experiência que eu quero dar para aquele leitor nessa história específica.
Então é bom, óbvio, sempre você ter essa noção. Mas, sempre que possível e que encaixe na sua estratégia, comece com alguma coisa que seja empolgante pro leitor, que mostre, faça uma promessa de que aquela história vai ser boa, já tem um mistério no ar, ou já tem uma ação, já tem uma emoção, ou aquele personagem, enfim. Aí eu vou ler o início da história pra justificar o porquê que eu acho interessante o que a Draco fez aqui. Vamos lá. As mãos de Vanille estavam trêmulas enquanto ela esfregava na água, tentando limpá-las. Seus olhos estavam vidrados na janela aberta, por onde podia ver seu último paciente saindo. Ela tinha agido o dia inteiro como se tudo estivesse em ordem, mas a noite estava chegando e com isso sabia que precisava voltar para casa. Casa, com seu marido. Só a ideia fazia sua garganta apertar. Se aproximou da janela e se encostou. Preferiu ficar um pouco mais ali até ser capaz de reconstruir sua armadura por baixo do sorriso. Ou seja, você já vê que tem alguma coisa errada, né? Quando o leitor lê a sinopse, você já entende que houve a quebra do paraíso da história da Vanille. Não necessariamente o leitor precisa ler a sinopse. Tem gente que vai direto até pro livro. Eu, inclusive, às vezes faço isso. Conta que você é a pessoa que vê a sinopse ou vai direto pro livro. Eu, às vezes, vou direto pro livro. Mas, enfim. Mesmo assim, nesse parágrafo, já dá a entender que alguma coisa está errada, né? Por que ela não quer voltar para casa? Já conta um pouco de quem é ela. Ela, sendo... A gente associa, né? Tem um paciente... Enfim, tem o paciente, tem ali lavando as mãos e tal, ela pode ser uma médica, uma curandeira, uma enfermeira, alguma coisa do tipo. E essa questão do, especificamente, o casa, né, com o seu marido, e ela ficar naquela tensão de voltar ou não para casa, de ter a garganta apertada, aqui a autora nem precisa dizer, ela não diz com palavras especificamente que ela estava nervosa, ela não queria voltar para casa, o que... A autora mostra o que ela estava sentindo para não retornar para casa. E daqui, até tem um comentário aqui justamente falando, nossa, a vida dela não deve ser fácil dentro dessa casa, porque já deixa transparecer isso, de que tem alguma coisa errada. E já é um sinal para o leitor querer continuar acompanhando o que é que tem de errado, então, com aquela casa, o que tem de errado dela voltar para casa com o marido, por que ela precisa dessa armadura por baixo desse sorriso? E a gente fica querendo acompanhar, né? Já cria ali um pequeno clima de tensão. Eita, aqui já é revelado o que foi que aconteceu, né? Chega uma pessoa que ainda não é revelado necessariamente quem é essa pessoa, ou o que essa pessoa é da Vanille. E aqui a autora continua construindo um clima de melancolia. E aqui já vem à tona o que pode estar acontecendo com a Vanille, né? A própria pessoa pergunta, né? O que aconteceu? Àquela altura, Edwin estava genuinamente preocupado. Suas mãos correram até os ombros da mulher, tentando chamar sua atenção para que olhasse em seus olhos, o que fez lentamente. Vanille, me diga. Antes que ele pudesse terminar sua fala, ela o abraçou como uma criança com medo do escuro. Tudo o que queria era sentir-se segura. Fale comigo. Ela o soltou e ficou encarando seus próprios pés. Foi então que ele pôde ver as marcas em seus ombros e braços que antes estavam sendo escondidos por um chale e finalmente entendeu tudo. Duquin fez isso? Vanille olhou novamente para a janela e ergueu a sua cabeça. E respirando profundamente, aqui tem um problema. Não é um problema necessariamente, mas é uma coisa que eu tento sempre ficar atenta nas minhas histórias também, tá? E é uma preferência, mas eu acho que é o coerente. Cada vez que a gente marca um travessão, a gente tá abrindo uma fala. Se a gente não fala o nome de quem tá dizendo, se a gente marca um travessão e marca outra em seguida, parece que é outra pessoa que tá falando, certo? Se um personagem já falou isso daqui, então significa que é outro personagem que tá falando isso daqui. Só que aqui é o mesmo personagem dessa fala de cima. Então, ou você junta, mas como aqui essa fala já está longa, ou então você, quando ele fala aqui, fale comigo. Aí esse ela o soltou, você pula um parágrafo, deixa aqui como descrição, e fala, do quem fez isso,
Eduin que tá falando, né? Eduin continuou. Vanil olhou novamente pra ele, né? Ou ele continuou, então como só tem eles dois na sala, ele ou ela, então ele continuou. Eu prefiro só pra ficar muito mais claro pro leitor, tá? Porque aqui, até na hora, eu fiquei na dúvida se era ele que tava falando ou ela, assim. Quando a gente pula... Se for pular travessões, né? Geralmente é um outro personagem que tá falando. Se é o mesmo personagem, indique pelo menos que é o mesmo personagem que tá falando, para que não haja confusão na hora do leitor compreender aquilo. Ele continua. Quem fez isso, Vanil olhou novamente para a janela, erguendo sua cabeça, respirando profundamente. Nós discutimos novamente e as coisas ficaram acaloradas. Ela se afastou mais e cruzou os braços. Aqui é outra coisa também que eu também prefiro. Se ele fala que quem fez isso, poderia perguntar. Ele pergunta surpreso. E embaixo, continuar. Vanil olhou novamente para a janela, erguendo sua cabeça e respirando profundamente. Mais uma vez, é preferência. Eu não gosto de deixar a reação de outro personagem junto com a fala. Eu não gosto de deixar a reação do personagem 1 na fala do personagem 2, entendeu? Tipo, eu disse, mas fecha o travessão e aí eu estou descrevendo, o narrador tá descrevendo o que o outro personagem tá reagindo. Porque quando você fecha o travessão e vem a descrição, é a descrição de como aquele personagem que acabou de falar está falando ou agindo, né? Por exemplo, aqui, quem fez isso, ele perguntou sobressaltando os olhos, né? Ou aumentando o tom de voz. Ponto. Você está dizendo o que ele acabou de falar. Aqui você está dando a indicação do que ela está fazendo, a outra personagem. E aí é melhor, pula uma linha, pula uma linha, diz a descrição do que aquela pessoa está falando e insere a fala dela em seguida. Mas eu não aconselho deixar o movimento do personagem seguinte na fala do personagem anterior. Pra mim, isso não faz sentido, tá? E aqui... Deixa eu ver. Aqui em cima, a gente já tem um exemplo diferente. Porque, apesar dela ter feito uma reação, ela não fala nada. Ele continua a falar. Ele tá, assim, dizendo o que a outra pessoa agiu, mas o outro personagem já vai falar logo em seguida. E faz parte da observação dele, ou até da fala dele, a reação desse outro personagem. Porque aqui, ele tentou falar, mas ela pulou no pescoço dele. Então, interrompeu a fala dele. Mas ele ainda assim continuou. Peraí. Ele ainda assim continuou. Quando ele fala aqui, fale comigo. Então, ele continuou. Mas aí aqui eu já interromperia. Nossa, gente, desculpa, porque eu acabei de gravar outro vídeo e eu tô gravando seguido. Minha língua tá até embolando já. Pularia uma linha aqui e aí a fala dele, a descrição dela e a fala. Juliana, mas aí fica muitas linhas puladas e etc. Claro, isso também entra na questão das regras de diagramação e enfim. Mas assim, eu gosto muito de focar na experiência do leitor. E de verdade, eu acho que dessa forma, você deixa as coisas mais casadas, mais próximas das reações dos próprios personagens e também fica uma visão mais clara, menos confusa para o leitor tentar se achar no texto, tá? Indicação. Mas aí, toda essa explicação tirou o clima do que realmente importa, que todo aquele clima de tensão que ela não queria voltar para casa tá sendo revelado aqui, porque ela fala, né? Nós discutimos novamente e as coisas ficaram acaloradas. Ela se afastou mais e cruzou os braços, se protegendo de algo invisível que a atacava naquele momento. Talvez fosse a vergonha por ter sido agredida. E é legal até essa construção, porque assim, muitas mulheres de fato que são agredidas, elas sentem vergonha de expor isso, em vez dela, na verdade, ter a coragem de expor, porque ela não tem que ter vergonha nenhuma, vergonha do infeliz que fez isso com ela. Isso é até um comportamento real, que acontece, de fato. Eu gosto quando os alunos querem abordar temas complexos como esse, agressão familiar. Isso é extremamente complexo e importante, delicado, e aborda com profundidade, com realidade, né? Você vê esse primeiro momento do quão ela se sente acuada. É muito legal mostrar também a heroína que tem coragem de bater de frente com um homem que faz isso, mas isso também é a realidade, infelizmente, de muitas mulheres que passam por isso na nossa vida real.
a história da Draco, e ela vai contando isso pelos próprios nomes dos personagens, e quando ela diz aqui a descrição, né, da nação Barmate, você entende que a gente tá num universo de fantasia medieval, de nações, tribos e etc. Mas, ainda assim, ela traz esse tema tão real, tão do nosso mundo atual, para incorporar dentro desse mundo de fantasia, né? Tá, aqui nesse trecho, ainda no capítulo inicial, a gente já tem uma quebra, a gente vê a quebra a desilusão, na verdade, né? A quebra da fantasia para a realidade daquela personagem. Óbvio, por ela estar vivendo essa relação com quem deveria protegê-la, quem deveria ser o marido dela, mas a gente vai descobrindo que existe coisas a mais ali, né? Deixa eu ver, que ela começa assim, né? Aquilo pesava nela. A constatação que chegou estava a machucando de tantas formas que mal podia suportar dizer em voz alta. Porque admitir aquilo significava que errou. Errou com sua família. Aí aqui, eu sei que o errou tá sendo repetido para dar ênfase. Mas eu acho que nem precisaria. Porque o próprio fato de colocar... as repetições de com quem ela errou, eu acho que já daria marcação. Mas ela fala, errou com sua família, errou com sua terra, errou com seu futuro, o que queria dizer que errou consigo mesma e ainda estava errando. Então, eu acho que poderia não repetir esses erros aqui, né? Significava que errou com sua família, com sua terra natal, com seu futuro, e o que significava dizer que errou consigo mesma e ainda continua no erro, ou ainda continua errando. E ainda assim, por mais que doesse, precisava admitir. Tinha que fazer isso no mínimo, aí tem que olhar o acento aqui, no mínimo, olhando Eduin nos olhos, que é a pessoa que também que é esse amigo dela, enfim, que tá com ela nesse momento, né? É como se todas as histórias assustadoras que me contavam na infância sobre esse lugar estivessem se desenrolando bem na minha frente. Ela podia sentir o olhar de Eduin sobre ela. Ele, por sua vez, se levantou e foi até onde estava. Sua voz transmitiu um pouco de ressentimento que ela sabia que ele sentia naquele momento. Aí aqui eu tomaria cuidado com o queísmo, ó. Sua voz transmitiu um pouco de ressentimento que ela sabia que ele sentia naquele momento. Aqui eu alteraria a frase pra gente evitar ter esses que um do lado do outro. E ele questiona ela. Você me vê como um selvagem também, Vanille? Aí ela responde em pensamento, a gente usa as aspas aqui, não marcando fala, mas marcando pensamentos. Ela pensa sim, mas ela responde diferente. Eu não sei, mas o que quer que sejam, aí também eu alteraria aqui para também não ficar o que quer que sejam, não vou permitir que transformem Ludo nisso. Pela primeira vez desde que havia entrado ali, Eduin pôde reconhecer a voz poderosa e altiva que a descrevia muito bem com a mulher forte que era. Aquela voz apática e amena que estava ouvindo antes, nem mesmo poderia ser associada à mesma pessoa. Então, Dukin contou sobre seus planos. Se encostou no seu... Tá, pera. Ah, tá, entendi. Então, Duque contou sobre seus planos. Não foi uma pergunta, tá. Ele se encostou ao seu lado e adotou um tom sério. Ele quer fazer do meu filho um assassino. Tinha que ver o que ele falava, a forma como ele falava sobre a guerra e as vidas que eles teriam que sacrificar para alcançar essa falsa vitória que ele deseja. Mas nós somos criadas assim, falou sem ânimo. Todos aqui são guerreiros e os 5 reinos é o nosso inimigo. E os 5 reinos são, né? Porque os 5, então, são os 5 reinos são os nossos inimigos, né? Ou o nome do reino é 5 reinos, só para eu entender. Não dá para a mente dele, então, foi para uma visão de seu filho, ainda criança, vestido como pai, corpos... Peraí que eu me embolei. A mente dela vai para o seu filho. Mas por que ele continuou não dar para? Então. Aqui eu não entendi por que ele parou, sabe? Tipo assim, não dá para... Geralmente quando a gente coloca reticência, ou alguém interrompeu ele, não parece ser o caso, porque ela teve aqui uma visão, então eu acho que não casou muito bem, tipo, no sentido de que ela não estivesse ouvindo, mas eu acho que não ficou bem colocado.
Acho que eu completaria o que ele iria dizer, né? Não dá para negar isso, só alguma coisa do tipo. Não dá para ignorar isso, alguma coisa do tipo. E aí ela tem a visão, beleza? O que acontece, né? Ela isso vai ser contado mais lá na frente, mas ela faz parte desses cinco reinos, que é justamente o inimigo dessa tribo, e ela acabou se casando com o líder da tribo, de uma tribo bárbara, digamos assim, que fica ao longe dessa civilização e é uma tribo de guerreiros. Só que aí o problema é que o marido quer transformar o filho num guerreiro, e agora ela não quer mais. Que ele não quer mais ficar com ele. Tava tudo muito bonito, lindo e maravilhoso, até ela ver o filho dele se transformando nessa pessoa, nesse guerreiro, mas esse guerreiro, digamos que mais bárbaro, né? Que sai, mata todo mundo, faz e acontece sem diplomacia, mas na espada. Vamos lá então pro próximo. E o legal também, no capítulo anterior, é que quando falou sobre... Ela começou de fato com uma voz apática, né, encostada na janela, de cabeça baixa, encarando os pés, mas quando falou do filho dela, quando tocou no assunto do filho dela, ela mudou de postura, né, ela mudou de voz, mudou de tonalidade, teve a coragem de novo de se enfrentar, até essa pessoa especificamente que estava com ela, para dizer que não, né, eu não vou admitir que meu filho vire essa pessoa ou que ele tenha esse tipo de destino. Eu não quero isso pro meu filho. É legal isso, né? A coragem de uma mãe, não mexe com meu filho. Aí aqui mostra que o Edwin, o cara que estava com ela, o amigo que estava com ela, na verdade é o irmão do agressor. É irmão do marido, a cunhada dela, né? Ela trata como amigo, mas é cunhada. E aqui, nas entrelinhas a gente vê as coisas, né? Ele fala assim, ele entra perguntando, cadê? Aqui a gente já tem um ponto de vista do Dukin. Apesar de estar tudo em terceira pessoa, a gente tem pontos de vista diferentes. A gente viu o ponto de vista da Vanille, né? O que ela tava passando, o que ela tava sentindo, etc. E agora a gente tem um ponto de vista do Dukin. A gente acompanha ele e as reações dele mediante essa situação. O Dukin é o cara agressor. No início, justifica, e eu entendo que a autora faz isso por mostrar o ponto de vista desse cara que é bruto e que ele é de uma nação bárbara, mas em momento nenhum a autora passa pano pra agressão que ele fez, né? Isso não é uma coisa que justifica os atos dele. Meu Deus! Eu estou aqui tentando falar com vocês, o cachorro da minha vizinha não para de latir. Ó. Aí eu parei de falar, ele parou de latir. Que absurdo. Tá, vamos seguir aqui. Aqui, ó. Ele... Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Ludo era seu herdeiro, blá, blá, blá. Cadê? Vanille estava dedicada. Não iria permitir que sua visão se realizasse. Porque ela teve uma visão enquanto o carinha lá, o Edwin, o cunhado dela, falava, né? A gente é da nação bárbara mesmo, a gente nasceu assim e tal, blá, blá. Ela tava tendo uma visão do filho dela ainda criança, cheio de corpos em volta, né? Ele como um assassino ainda criança, né? Aquela visão trágica de mãe. E aí ela ficou ainda mais horrorizada, porque esse é o maior medo dela, transformar o pequeno Ludo, o pequeno filhinho dela nisso. Mas enfim, aí ela fala, ela não sabia que Dukin também tinha essa mesma visão, ou seja, o marido dela também tinha essa visão do menino guerreiro que ele poderia se transformar, porém, pra ele isso era ótimo, pra ela era um pavor, pra ele, como o pai, líder daquela nação bárbara, era ótimo, era tipo o suprassumo do poder pra ele ver o filho dele daquela maneira. Mas ele imaginava que a mulher dele minimamente o apoiava, né? E aí a gente começa já os conflitos entre a relação. Ludo era seu herdeiro e como chefe da nação Barbate, ele precisava garantir que seu sucessor estivesse à altura de manter seu legado. Por isso, já havia traçado todo o plano para o futuro de Ludo. Um espírito forte precisa ser quebrado por uma mão forte para tomar sua verdadeira forma, né? Ou seja, se você só vai se tornar um grande guerreiro se você apanhar da minha mão forte. É praticamente isso. Era o que seu pai sempre o dizia. Por causa disso, Dukin se tornou ainda mais forte do que o esperado. E era exatamente isso que ele desejava para o próprio filho. À noite... Não, enfim, depois eu leio isso aqui. Enfim, se vocês quiserem ler esse trecho da história que vai estar disponível, o link vai estar aqui embaixo. E se você quiser ler a história toda na íntegra, o livro dos alunos vai estar disponível no dia 5. Mas aí,
Aí a gente volta pro ponto onde eu já tinha começado, né? Que o Edwin entra na sala e ele pergunta, você tá ocupado, irmão? A presença de Edwin ali não foi uma surpresa. Aquilo queria dizer que ele havia acompanhado o Vanil. O Duquin, ele sabia que fez merda e sabia que provavelmente, né, o irmão já sabia disso. Por quê? Aí ele conta. A amizade, ele não, né? O narrador conta. A amizade de Edwin e Vanil como Duquin, para Duquin, não era algo novo. Os dois se deram muito bem no instante que Duque a trouxe para a nação Barbate. E mesmo notando o interesse do seu irmão pela mulher, ou seja, sabe, aquelas entrelinhas, isso lá na frente da história, eu acho que a gente não vai chegar nessa parte, mas tem uma parte que isso faz diferença, e eu gosto muito do personagem Edwin. Sim, como eu já falei, eu já li a história, estou relendo com algumas melhorias que a autora já fez, mas ainda assim, como vocês viram, destacando algumas melhorias, isso é normal, tá, gente? Toda história que você for pegar, às vezes você pode sim ver alguma melhoria pra se fazer e etc. Mas enfim, eu gosto muito do Edwin. Eu acho que de toda essa história ele é um dos meus personagens favoritos. Porque, eu não sei se a autora já sabia disso, eu não lembro se eu já tinha falado pra ela. Porque eu acho que ele é uma pessoa complexa. Lá na frente ele vai tomar algumas decisões que não são tão boas assim. Mas você vê que ele é uma pessoa que ele gosta, olha só, ele tem sentimentos por essa cunhada dele, isso já não é uma coisa louvável de se fazer. Ele se faz de amigo dela, ao mesmo tempo lá na frente ele quer defender o próprio irmão e toda essa questão de o sobrinho também ser um guerreiro e etc. Tem outras coisas que ele vai se envolver, isso vai deixando uma complexidade naquele personagem de não ser nem bom nem mal, de ser uma pessoa, sabe, um anti-herói, eu acho, talvez. Uma linha muito tênue em ser um vilão em alguns momentos. Acho ele inteligente, esperto e intrigante, sabe? Eu gosto muito desse personagem. E isso, como eu falei nas entrelinhas, né? Parece uma coisa que até o próprio leitor fica meio desconfiado, porque uma amizade lá entre eles já aparece no primeiro momento, só depois a gente é apresentado para esse Duquin, mas você descobre que esse Edwin é irmão desse Duquin e ok, estamos aqui abertos de que eu sei que meu irmão tem uma amizade com a minha mulher e que ele também tem sentimentos por ela, mas aí mostra o quanto o Duquin, como também líder daquela nação, como ele tem a segurança, digamos assim, e até um pouco de soberba, talvez. Eu vi uns comentários aqui das pessoas falando, pelo menos ele não é ciumento. Olha, sinceramente, eu enxergo isso de um jeito diferente. Ainda mais essa postura dele, pra mim, ele é extremamente possessivo. Só que possessivo, mas ele tem um poder, ele tem uma soberba de achar que ele é tão bom, tanto que aqui em cima fala... eu desvendando, destrinchando os personagens dos outros autores, né? Mas a autora pode até confirmar ou discordar disso, mas aqui em cima fala que ele se tornou... Duquin se tornou ainda mais forte do que era esperado. Ou seja, ele sabe que ele tá acima dos outros, que ele já é o líder de tudo aquilo dali, ele é o cara, então ele olha todo mundo de baixo, inclusive a própria mulher ou o próprio filho, tudo tem que correr de acordo com a vontade dele, e aí quando ele chega aqui, que ele sabe que o irmão gosta da mulher, ele fala aqui, mesmo notando o interesse do irmão pela mulher, sabia que ele nunca a teria. Vanil era dele, assim como ele era dela, e só a morte mudaria isso. Eu não acho que é falta de ciúme, mas ele tem uma soberba tão grande que ele é, sabe, o poderoso, que tipo assim, ela nunca vai olhar pra ele, ela é tão minha que ela nunca vai olhar pra ele, então eu não tenho do que me preocupar, porque eu sou o soberano e ele é só meu irmão, ele é só um rato, alguma coisa do tipo. Eu consigo ver ele nessa postura, nesse olhar. É legal quando você tem um pouco do histórico do personagem e dos comportamentos dele, e óbvio, cada leitor pode interpretar de um jeito diferente, como teve gente que falou assim, pelo menos ele não é ciumento. Ele não é ciumento, né, mas no sentido dele, porque ele é muito soberbo, ao ponto de achar, eu sou tão bom, não é que ele confia na mulher, não necessariamente ele fala, ela é minha, e só a morte pode mudar isso. É uma possessão tão grande, um sentimento de hierarquia, de eu sou o melhor, que não importa, ela não vai querer me deixar porque eu sou o suficiente, enfim, é bastante prepotência da parte dele, né? E todo esse histórico também dela ser
a gente vai entender. Eu não sei se de repente ele conta o que aconteceu, mas na parte da. Existe também uma outra agressão e. E a gente vê que, tipo, ele faz justamente por ele achar que ele tá no direito de fazer o que ele faz. E é por isso também que ele agride ela, né? Não é ponto positivo pra ele, não. Que eu vi um pessoal comentando que ponto positivo pra ele, pelo menos ele não é ciumento. Não. Ah, aqui conta também, que expõe, que a Vanille, ela realmente ela faz parte da nação inimiga. Poderia ser um lindo caso de amor tipo Romeu e Julieta, né? Os opostos que ficaram juntos, o amor proibido, os inimigos que ficaram juntos, mas dessa vez a Julieta, que foi a Vanille, se deu mal no final das contas. Parece que realmente tudo que alertaram pra ela é tipo depois do conto de fadas. Eles eram proibidos de ficarem juntos, ficaram juntos, mas depois, de fato, o príncipe encantado não era um príncipe encantado, era de fato um guerreiro bárbaro que agora não só fica querendo levar o filho dela pra esse caminho, mas também faz com que ela se sinta mal, agrida ela, com que ela viva nessa nação de bárbaros. E é o que ela fala, e a gente liga com o que ela fala lá no início. Que ela diz, parece que todas as histórias horríveis que me contaram sobre essa nação de bárbaros de fato está se transformando em realidade. De verdade, agora eu consigo ver em cada canto pessoas que antes com um olhar apaixonado eu via como se fosse minha nação, né? Agora eu consigo ver essas pessoas de fato como bárbaros, né? Com medo, porque uma delas acabou de agredir, como as histórias contavam. Claro que ela não pode generalizar e etc., mas foi o que aconteceu, ela está apavorada e é aquilo, tudo, tipo assim, meu pai sempre me avisou e agora que eu tô prestando atenção nisso, deve ser quase como se fosse uma situação assim. Viu aqui, já tá revelado, eu vou ler esse trecho pra chegar no ponto que eu falei lá em cima da análise do Dukin, vamos lá. Ele sabia todo o significado. Deixa eu voltar um pouquinho mais, senão vocês não vão entender. Tipo assim, eles estavam lá, o irmão entrou na sala e tal. Gente, é só eu começar a falar sério, eu tô em silêncio lendo. Eu não sei se o cachorro tá escutando minha voz, não é possível, porque é do outro prédio. Não é possível. É só eu abrir a boca que esse cachorro começa a falar Senhor, faz com que esse cachorro fique quietinho, só um pouquinho. Vamos lá. Gente, não é que eu não gosto de cachorro, mas cachorro na gravação não é uma coisa muito legal. Após passar todas as novidades de seus espiões para Dukin, Edwin se esticou e agarrou uma garrafa e 2 copos em uma bandeja na mesa. Se serviu e ofereceu para Dukin, que aceitou e que logo foi surpreendido por um brinde sem aviso. A sua bela e forte esposa, meu irmão. Edwin bebeu muito lentamente ou analisando. As mulheres fortes. Dukin, por sua vez, bebeu em apenas um gole todo o seu drink e bateu o copo com força na mesa. Ele sabia todo o significado que as palavras de seu irmão traziam. Ficou imaginando Vanille naquele momento, deitada junto a seu filho, dormindo tranquilamente. A mulher mais linda que já vira em sua vida e a mais corajosa também. As coisas que Vanille já havia feito e os obstáculos que cruzou para ter o que queria não eram reconhecidos por todos, mas ele a admirava. A única pessoa ali que teria coragem e audácia de desafiá-lo era ela. Não importava seu poder ou posição. Desde que o conheceu, ela cuidou dele porque o amava e fazia pouco de seu status que o fazia tão orgulhoso. Né? Aqui eu também só tomaria cuidado com a repetição fazia aqui na mesma frase. Mas, ou seja, ele tinha o status de ser o líder, ele era extremamente orgulhoso disso. E é óbvio que ele não tinha o ciúme do irmão dele, porque pra ele é isso. De eu estar aqui nesse meu status, isso me dá poder para ser o que eu quiser, para ter o que eu quiser e para as coisas serem do jeito que eu quiser. E é o que a gente vê depois no desenrolar da história também. É isso aí. Aqui a gente vê a interação do Ludo pela primeira vez. Da criança, né, do filho dela, inclusive. Ela não aparece aqui necessariamente, até porque a gente tá com a visão do Dukin e ela tá fugindo dele, né? Aqui, bem legal, de fato, essa separação entre a visão dela e a visão do Dukin, mesmo estando em terceira pessoa. Ju, eu não posso misturar na mesma cena? Já falei isso. É engraçado que hoje eu respondi uma pergunta dessa até nos stories. Sim, você até pode. Já existem livros que contam assim, né? Tipo, o mesmo ponto de vista dentro de uma mesma cena. Quando a gente tá falando em terceira pessoa. Em primeira pessoa, não tem como a gente fazer isso. Capítulos diferentes para fazer essa divisão. Mas só tome cuidado para não ficar algo confuso. O mais
padrão, assim, talvez o melhor dos caminhos seja, de fato, separar essas visões, pelo menos por capítulos. Mas se você quiser usar, pode, só que tome cuidado para o leitor não ficar confuso. E entenda que algumas vezes alguns leitores podem estranhar e não gostar do fato de você estar mostrando 2 pontos de vista numa mesma cena, tá bom? Pode brincar com isso? Pode, sinceramente, porque... Ai, não pode porque a regra é respeitar a gente. Eu acho que escrita criativa é uma coisa que, assim... Não, tem boas práticas para você fazer boas histórias, né? O que já dá certo e para você repetir e tal. Mas... testa, desde que você entenda que você está testando, que você está fugindo do padrão, então pode ser que nem todas as pessoas gostem, tá bom? Enfim, mas aí aqui, continuando, né, e aí a gente vê a interação dele com o filho. A criança chega, senta, né, na mesa, e você percebe que ele é uma criança pequena, porque ela, cadê? Ele senta na mesa e uma mulher, provavelmente uma serviçal dele, vai botar o prato dele, né? Da criança. E aí o Dukin fala, deixa ele fazer sozinho. E ele fica de pé na cadeira pra tentar dar alcance, porque ele é pequeno e não consegue dar alcance nas coisas, pega as coisas e o pai ainda pergunta, você vai precisar de ajuda ainda? Porque você não tá conseguindo fazer sozinho? E ele se esforça, faz as coisas sozinho por ele mesmo e depois no final ele fala, você não vê que eu já consegui o que eu queria, meu pai? Vê-se que a criança segue um pouco do próprio comportamento do pai, por enfim, né? Acaba seguindo o que está sendo ensinado, né? Indo pelo mesmo caminho. Aí, tanto que ele fala aqui, ó. Ele podia enxergar a si mesmo quando jovem seu filho. A pompa, a soberba, o narcisismo, o orgulho e a ciência de sua superioridade eram óbvias, mas ainda assim Ludo era muito mais inteligente que ele naquela época, e os méritos disso o próprio Dukin atribuía com orgulho à sua esposa. Dukin sabia melhor do que ele, que seu filho saberia como tirar proveito dessa personalidade. Ou seja, a gente já vê que a criança é cópia do pai, acho que é o pesadelo de qualquer mãe que tenta fugir do pai, né? Misericórdia. Aí a gente volta agora, né, no segundo ponto, pra parte da Vanille. Eita! Tipo, eu falo... não, pior que eu me surpreendi mesmo, eu já sabia, mas acho que eu não sabia em que hora ia aparecer isso. Aquele ponto de virada, sabe? Você tem o primeiro ato que você introduz. Aqui a gente viu a introdução da Vanille, da situação caótica dela, a gente viu o ponto de vista do Duque, enquanto ele estava disposto a transformar aquela criança realmente nesse guerreiro sanguinário, passando por cima de tudo, de todos, e aumentando um pouco essa problemática da Vanille. E agora a gente tem a quebra do primeiro ato para o segundo ato, que é quando tudo começa a ficar mais complicado, né? Algo acontece para que desperte naquela pessoa o desejo de sair, seja para aventura, seja para mudar o ponto de vista dela, o ponto de realidade dela, enfim. E aí acontece algo. Lembrando que na introdução a gente já viu que quando se trata do filho dela, antes ela estava tão apática, foi só falar do filho dela que ela se torna uma pessoa forte. Em todo momento da visão do Duque, ele mesmo admite que a esposa dele era uma mulher forte, e tanto que ele admirava isso nela, forte e inteligente. E aí a gente vem para a seguinte situação. Sua mente estava distante quando ouviu alguém chamá-la do lado de fora. Estava indo em direção à saída quando um dos homens de Eduin passou pela porta apressado, mas deteve os passos quando viu Vanille. Em seus braços estava um corpo pequeno, enrolado em um pano sujo de sangue. Mesmo não podendo ver seu rosto, Vanille reconheceu os sapatos de couro que ela mesma havia feito para o seu filho, seguindo um modelo tradicional de sua cidade natal, que naquele momento pingava sangue sem parar, criando uma poça no chão. Eu acho que a gente só poderia reler isso daqui para ver se tem deixa eu ver, blá, 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 ou eu que li tudo junto, mas eu acho que caberia, talvez aqui nesse parágrafo uma vírgula, ou eu que talvez li tudo junto atropelando. Mas, enfim, o corpo do filho dela estava ali com o sapato pingando sangue. O marido tinha passado de todos os limites. Tudo pareceu se mover em outra velocidade à sua volta. Sentiu seu próprio sangue sumir de seu corpo. Seu coração encolheu até o ponto que ela poderia jurar tê-lo perdido.
Suas pernas fraquejaram com seu peso, até mesmo o ar ao seu redor era pesado demais para que pudesse se sustentar. Todas essas sensações vieram de uma vez em 1 milésimo de segundos e foram empurradas para o fundo de sua mente ainda mais rápido. Ela tomou o Ludo nos braços do homem e colocou-o em uma das macas. Quando desembrulhou o menino, ficou horrorizada. Haviam cortes profundos em toda a parte. Seu rosto ensanguentado estava quase irreconhecível graças aos inchaços. Haviam tantas coisas a serem tratadas de imediato que Vanil por um instante se sentiu uma total inútil por não ter noção de por onde começar. Nossa! Imagina para uma mãe ver o filho nesse estado. Eita, agora ela vai tirar limpa essa história. Eita! Vamos lá. Cena de ação. Ó. Enfim, Vanil cuidou do filho, do estado onde ele estava. Para você ver detalhes, clica aqui embaixo. E aí ele acordou, se recuperou mais ou menos e ela conseguiu voltar para casa. Ela ficou ainda um tempo lá na enfermaria, longe do marido, que nem foi lá saber como estavam. Excelente homem. Só que não. E aí ela foi, enfim, finalmente voltaram para casa. E aí ela fala assim, enquanto se banhava... Ela não, né? O narrador. Enquanto se banhava, uma outra criada veio a ajudar. Por mais que seu plano fosse descansar e relaxar de seus pensamentos, não foi isso que aconteceu. Ela não conseguia deixar de ver a imagem de seu filho desacordado quando fechava os olhos. Com a vista focada na tina à sua frente, ela se reencostou na parede da banheira de aço e perguntou à mulher como aconteceu. A princípio, a moça não entendeu. Como disse, senhora, Vanil fechou os olhos lentamente. Meu filho, ela só perguntou. Tudo que havia sobrado de sua serenidade estava usando para obter as informações que precisava antes de acertar suas contas com quem quer que fosse. Senhora, em um movimento rápido, Vanil agarrou o braço da mulher e a puxou para mais perto. Nossa, eu consigo imaginar a cena. Eu cuidei de você pessoalmente quando precisou. Seu braço ainda permanece junto ao seu corpo graças a mim. Tipo, quase eu posso arrancá-lo agora. Os olhos de Vanil faiscavam pela raiva que sentia. Nunca senti que me devesse, mas se é assim que preciso agir, então que seja. Agora conte-me tudo o que sabe. Meu filho, não mexe com meu filho, não. Ela assentiu e ambas foram para o quarto do casal. Enquanto a mulher a ajudava a se vestir, contou o que havia acontecido. Ela fazia rodeios, gaguejava e atropelava as palavras constantemente. Totalmente cansada de esperar, Vanil gritou, ordenando que dissesse de uma vez e finalmente a verdade saiu. O meu senhor Duquem, ele duelou contra o menino. Ao que parece, ele questionou a honra do meu senhor. Ou seja, o próprio pai que fez aquilo com a criança, mas isso a gente já desconfiava, né? Eita, e não para por aí. Essa frase ecoava pela cabeça de Vanil enquanto ela andava a passos largos até o grande salão, onde sabia que Duquem estaria. Seu corpo tremia por inteiro. O que sentia era uma fúria que a estava rasgando o estômago. Sua visão estava embaçada, sua respiração pesada e seu corpo estava quente. Chegando na entrada do grande salão, onde o conselho se reunia... Eita, tinha outros homens lá. Ela empurrou as portas pesadas e se deteve quando viu Ludo de pé, com a ajuda de muletas, na frente do pai, que o saudava por sua volta à casa. Desgraçado. E o perguntava se já havia aprendido sua lição. Vanil sentiu que o queimou em seu estômago. Estava se espalhando por todo o seu corpo. Voltou a marchar na direção de seu marido, ignorando os olhares ao redor. O único olhar que sustentou foi o de Duquem, que aguardava em seu assento. Soberbo, ele ainda diz, finalmente veio até mim, Duquem se manteve sério. Eita! Ela passa pela sala, vai até ele, passa por Ludo, ignora o filho, e ele começa. Uma esposa que abandona seu lar não pode ser chamada de
E aí ele é interrompido, porque mesmo a sala não estando em total silêncio, o som do rosto de Duken sendo estapeado, atingido pela mão de Vanille, ecoou por todo o salão e assim todos se calaram. Eita, que ela deu na cara dele. Eita, ela bateu de novo. E ele não fez nada. Que ele é isso, cara. Ele tem uma soberba que ele sabe que se ele quisesse com uma mão só, jogava ela no outro lado do salão. Ai, viu? Ele fez. Nossa. Ele deu uma de Tanjiro. Eu tô até com preguiça. Ele deu uma cabeçada nela. Nossa, ele deu uma testada nela. Que ela caiu no chão desacordada. Vamos lá. Eu tô aqui falando aqui, mas eu não tô lendo, né? Então Duken agiu. Acertou sua testa no rosto de Vanille com tanta força que ela caiu no chão quase desacordada. Ele se levantou e limpou o pouco de sangue que escorria pelos seus lábios antes de ir até onde ela estava. Agarrou seu braço e saiu a arrastando para fora dali. Eduin, sem que percebessem, seguiu o irmão sorrateiramente. Gente, que monstro! Eita, e foi o filho que foi... Nossa, vai lá, Lu, dá na cara dele! Não, gente, pera, não. Não dá pra incentivar um filho a bater, mas esse pai merece uns tapas. Eita, proa! Peraí. Menininho da língua afiada puxou o pai. Ele arrastou a mulher pra fora do salão, arrastou ela pelos braços. Então, no corredor vazio, ela tentando se levantar, enfim, ele ainda foi tentar agredir. O filho foi pra impedir. E ele fala, você ainda não aprendeu onde é o seu lugar? Ludo parou bem de frente para Duken, ficando entre o casal, né? Ele ficou entre a mãe e o pai. E ele diz, o meu lugar é esse. O senhor me perguntou se eu já havia aprendido minha lição. E a resposta é sim. Eu aprendi que para ser grande como deseja, é só... Eita, peraí. Eu aprendi que para ser grande como desejo ou como ele deseja, só reveria essa frase, só revisitaria essa frase aqui, mas vamos lá. Eu aprendi que para ser grande como deseja, é só eu não ser tão medíocre quanto o senhor. Então foi a vez de Ludo ser atingido por Duken. Suas muletas caíram, o fazendo perder o equilíbrio, mas sua mãe foi mais rápida e o segurou nos braços. Agora basta! E agora Eduin vem. Tá, isso é porque ele gosta da como é que é? Da Vanille, né? Porque se não gostasse também, viu a mulher que gosta de apanhar, tudo bem, não é sua mulher. Mas não importa, não interessa, você deveria ter intervido antes. Ora, pois. E aqui é quando ela toma a decisão de fugir. Porque depois disso tudo é aquilo, né? O estopim, a gota d'água, quando o bagulho ficou doido. E ela realmente precisou fugir. Beleza, acho que já está bom. Minha nação, vamos lá. Acabei de ler aqui os 3 primeiros capítulos, que é o que eu tô lendo pra gente conseguir ter esse episódio, né? Porque senão, enfim, ia ficar vídeos de 2 horas, mais que isso. E se vocês quiserem, eu já até coloquei aqui antes, talvez com mais tempo eu faça vídeos maiores, com reação, né, lendo algum livro e etc. Mas eu acho que isso é legal fazer com um episódio de anime, são 20 minutos, mais um livro, você lê o livro inteiro. Por exemplo, a gente tá quase com 1 hora, vai dar uns 40 minutos esse vídeo aqui mais ou menos. E eu só li os 3 primeiros capítulos curtos, ainda por cima, imagina, de um livro maior, enfim. Mas aí eu acho que deu pra dar um gostinho da história. E o bom é que quando a história começa assim, é legal porque o desenrolar também vai ser melhor. A única coisa que eu deixaria de indicação forte para a autora é rever alguns pontos que ficaram um pouco repetidos, né? Aquelas palavras repetidas no mesmo parágrafo, na mesma linha. E também tentar separar um pouco essa questão da movimentação do personagem dentro da fala do personagem anterior, né? A movimentação do que o próximo personagem vai fazer está ligada, tá pregada, linkada, associada à fala do personagem que acabou de falar. Porque, assim, o problema é que o personagem 1 fala e não diz nem que foi o personagem 1 que falou. Se fosse assim,
Eu não gosto disso, disse fulano enquanto encarava cicrano que se sentou à sua frente. Porque aí você liga como aquele personagem falou, fulano, pra depois dizer a reação do cicrano. Mas você já diz logo a reação do segundo personagem junto da fala do primeiro. Então eu acho que isso fica confuso. Na minha opinião, eu acho que poderia, assim, mudar. Eu acho que melhoraria muito o entendimento. Algumas partes até eu mesmo fiquei um pouquinho confusa. Tive que reler ali pra entender quem de fato estava falando. Ou quem realmente estava agindo, como estava agindo e etc, tá bom? Mas também foi uma leitura rápida, que eu adorei muitos comentários. Aqui não tá mostrando mais na tela, mas tem muitos comentários. Realmente são umas cenas assim que você fica angustiado naquela situação. É o tipo de situação que mexe com a gente. E o que eu acho interessante, pegar o que acontece nessa nossa realidade, né? E transportar para dentro da fantasia, sem tratar isso como se fosse algo natural, né? Normal. Porque assim, é ambientado, porque ele é esse guerreiro bárbaro e etc. E lá nos tempos mais antigos, os homens sim agrediam as mulheres desse jeito, ainda mais nessas nações mais bárbaras e etc. Algumas, não todas, porque, enfim, era ensinado, né, desde sempre que a mulher era lixo e o homem que mandava, que fazia, que acontecia, blá blá blá. Tem, digamos, esse conceito meio que histórico medieval dentro dessa fantasia. Mas em momento nenhum a autora passa pano como se isso fosse uma coisa normal, sabe? Como se fosse uma coisa corriqueira ou incentivadora. Muito pelo contrário. Tanto que a própria personagem entende que isso está errado e abre os olhos disso, passa por todas as situações. Eu acho que bem o que seria mesmo na vida real, né? Da própria pessoa, talvez primeiro tendo aquele momento de vergonha, o impacto de, tipo, isso realmente tá acontecendo comigo, até ter a coragem de peitar a pessoa que está agredindo e tomar a decisão de, enfim, fugir, de sair, ter uma vida melhor, fugir daquele conceito. Não tá romantizado, não é uma coisa romantizada, do tipo, ele bate nela, mas é porque ele é assim mesmo, e ela vai... Não, ela o amou durante todo o momento que ele era uma pessoa diferente. A partir do momento que ele botou as garrinhas pra fora, a partir do primeiro momento que ele já fez essa primeira agressão com ela já começou a enxergar ele de uma maneira diferente, né? A gente sabe que, infelizmente, tem mulheres que não são assim mesmo, sofrendo agressão, continuam com essa visão romantizada, achando que a culpa é dela, acreditando. Isso é muito do problema psicológico também daquela mulher que sofre a agressão. Isso é muito triste, isso tem que ser tratado e a gente tem que se meter. Sim, assim como eu falei do Edwin, que ficou olhando de longe, Edwin, não foi se meter. Mas é o que eu falo. A Juliane, foi esse o personagem que você disse que você mais gostava? Sim, porque ele tem um negócio, como eu falei, ele é um anti-herói, ele não é um herói. Ele é o covarde, ele é, às vezes, o cara que se apaixona, ele é o cara que dá a solução e, ao mesmo tempo, compactua com as coisas ruins que estão acontecendo. Então, ele é meio complexo, é por isso que eu gosto dele, da construção desse personagem e o desenrolar dele também ao longo da história, ele surpreende muito, inclusive ao longo da história. Mas a gente vai parar por aqui, por ela. Então, se você quiser transformar, pegar esses elementos da nossa realidade, do nosso cotidiano, essas problemáticas, e trazer para dentro de um universo de fantasia ou até um universo mais passado, pode, faça isso. Mas faça com cuidado, delicadeza e realmente construindo uma boa narrativa em cima desse problema. Esse, no caso, é só o estopim. Foi a partir disso que a Vanille teve a coragem, a quebra, né, de enxergar que, de fato, tudo aquilo que ela achou que estava vivendo no paraíso não era o paraíso. E por isso que ela tomou a coragem, a decisão de fugir. E aí, pra acompanhar se ela vai conseguir fugir, se ela não vai conseguir fugir, se esse marido vai atrás dela, se vai ter um final feliz ou um final triste, você vai precisar aparecer aqui no dia 5 de abril pra adquirir o exemplar, o segundo exemplar do livro do Contos de Aprendiz de Escritor. Mas eu garanto pra você que você vai curtir, você vai gostar, participar do evento. E se você quiser ler também o trecho dessa história que tá disponível no Wattpad, é só você clicar aqui embaixo. Meninas, é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu espero ver você aqui no dia 5, às 8 horas, pra estar prestigiando a Draco, que vai estar ao vivo pra você perguntar como é que você teve a ideia de botar esse tema lá, como que você construiu esse universo, como que você pensou no Duque, etc. Se você tá querendo perguntar isso, vem aqui no dia que ela com certeza vai responder. Eu vou deixar um espacinho para cada autor falar um pouco sobre a sua história, sobre os seus desafios, sobre os sonhos, sobre os planos e os próximos passos que eles desejam para a história. Minasan, é isso por hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Já dá o like no vídeo e se inscreve no canal. Beijo grande, tchau, tchau e até a próxima!